Marcos escreve o seu evangelho para os romanos, que eram extremamente práticos, e é o evangelho que certamente tem o maior número de milagres. E eu quero falar hoje sobre um deles, que está em Marcos, capítulo 2, verso 1 em diante, diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Jamais vimos coisa assim. Tirar alguém da cama nem sempre é uma atitude fácil. Tem gente que é difícil de levantar, não é verdade? Meus filhos estão de férias, as férias acabam amanhã, e eu quero ver como é que vai ser. Porque um deles, essa semana, teve um dia que acordou 3h30 da tarde. Será que esse menino morreu? Será que está respirando? Levantar da cama não é mole. E alguém disse que uma vez uma mulher foi acordar seu marido cedo, domingo ainda, para ir para a igreja, mais difícil ainda. E ela chamava o homem, o homem vira para cá, vira para lá, levanta, homem. Não. Daí ele virou para a mulher e falou: me dá 2 bons motivos para eu ir com você para a igreja hoje. A mulher falou: bom, o primeiro é que hoje é domingo. Domingo é dia de estar na casa de Deus, é dia da gente ir com a família, ouvir a palavra de Deus, e vamos que hoje é domingo. Ele: e o segundo? Ele: o segundo é que você é o pastor da igreja, e o povo está lá te esperando. Essa não é uma história lá de casa, não. Motivação é um motivo que me leva a uma ação. Vou repetir: motivação é um motivo que me leva a agir. Quando eu digo que estou desmotivado, eu estou dizendo que eu não tenho razões, que eu não tenho motivo para fazer o que precisa ser feito. E é interessante que o texto que a gente acabou de ler é um texto onde Jesus está vivendo o ápice, o auge do seu ministério, no que diz respeito à sua fama. Ele tinha acabado de curar um leproso no capítulo 1, e a Bíblia diz que a cura desse homem foi tão divulgada que Jesus não podia mais entrar numa cidade, porque as multidões corriam para lá.
E Jesus passou a ficar em lugares ermos, em lugares desertos. E mesmo assim, as multidões corriam para o deserto para ouvir o Senhor. E a Bíblia diz então que dias depois ele entra em Cafarnaum. Cafarnaum, você sabe, Jesus, a sua família de Nazaré, apesar de Jesus nascer em Belém, no meio daquela viagem doida de José e Maria, durante o recenseamento, porque a família de José era de Belém, eles precisavam se registrar lá. Jesus nasce em Belém, mas é criado em Nazaré. Por isso você vê Nazareno, o Nazareno, ele é conhecido como Jesus o Nazareno, na Galileia, na região da Galileia. Mas Jesus, depois de adulto, ele tem o seu QG, o seu quartel-general, em Cafarnaum. Se você for visitar Cafarnaum um dia, logo na entrada da cidade você vai ver Cafarnaum, a cidade de Jesus. E Jesus está ali pregando. E as multidões correm para lá. Ele está pregando na sua casa. E curiosamente, dentro daquela multidão, cada um está ali por causa de uma razão. Ou seja, cada um tem uma motivação, um motivo, uma razão para estar ali. E eu sei que hoje à noite não é diferente. Muitos de nós estamos aqui, já centenas passaram aqui hoje, de manhã e à tarde, e agora à noite também, mas curiosamente cada um tem suas motivações para chegar nesse lugar. Eu me lembro uma vez, uma mulher da igreja me procurou, ela disse, poxa, Aquiles, eu tinha um acordo com meu marido. Eles moravam num lugar e o marido queria mudar de casa, e era uma casa um pouco mais distante. E ela não queria, ela gostava de morar onde estava. Mas ela fez um acordo com o marido. Ela falou, bom, eu mudo com você, mas você vai me prometer que todo domingo nós vamos para a igreja junto. Ela falou, e meu marido não está cumprindo o acordo. E depois de anos pastoreando aquele homem, eu descobria que ele só frequentava a igreja por causa de um acordo com a mulher. De uma casa que eles mudaram. Em algum lugar. Ele não ia porque gostava do culto, ele não ia porque amava a Deus, ele não ia para ouvir uma instrução, ele ia para o culto por causa de um acordo com a mulher. Nesse texto aqui, existem pelo menos 4 razões que levavam aquelas pessoas até Jesus. A primeira delas é para ouvir a palavra. Você pode repetir isso comigo? Diga assim, ouvir a palavra. A Bíblia diz no verso de número 2 que Jesus anunciava-lhes a palavra. O texto paralelo em Lucas capítulo 5 diz que Jesus os ensinava. E sabe, irmãos, não existe nada mais extraordinário num culto do que a palavra de Deus. Pode faltar tudo. O culto pode não ter instrumento, pode não ter ministério infantil, mas o centro de uma reunião é a palavra de Deus. É a prioridade nossa. É a prioridade nossa. Eu já fui pregar em lugares onde começa o culto, canta, toca banda, canta coral, canta menino, canta jovem, canta velho, canta adolescente, canta não sei, canta gente, canta as mulheres, canta os homens, canta grupo tal. E eu me lembro de no final do culto, faltando 2 minutos para encerrar, o pastor foi me chamar, agora nós vamos passar para o momento mais importante da nossa reunião. Eu falei, imagina se fosse o momento menos importante. A palavra precisa ser o centro da nossa vida. Jesus disse, os céus vão passar, a terra vai passar, porém as minhas palavras jamais passarão. O salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ele está usando a palavra de Deus como uma figura de orientação, de direção. O salmista diz, eu não busco direção, eu não busco orientação com os meus amigos, eu não busco conselho no clube, eu não busco conselho no salão de beleza, eu busco conselho na tua palavra.
É ela que é lâmpada para os meus pés, ela que mostra o caminho pelo qual eu devo seguir. E nesse culto aqui, tinha gente para ouvir a palavra. Será que hoje à noite tem alguém aqui que chegou pronto para ouvir a palavra de Deus? Esse culto aqui também tinha gente que o que trazia ela para a reunião era a necessidade de alguém. Você vai ver que o verso de número 3 conta que alguns foram para aquele lugar conduzindo um paralítico, levados por 4 homens numa maca. E eu já vi muita gente estar num culto, estar numa reunião da igreja, não por outra questão, senão buscar a Deus por alguém que não veio, por alguém que ficou em casa. Talvez você não conseguiu trazer a pessoa fisicamente, como eles conseguiram trazer esse paralítico. Mas talvez você tenha trazido hoje em intercessão no seu coração, um filho que está desviado, um marido que é alcoólatra, alguém que está internado num hospital, ou tem uma causa na justiça, ou alguém que até mesmo essa semana você encontrou e disse, você vai na igreja domingo, ora por mim, ora pela minha casa, ora pela minha família, e muitas vezes nós entramos numa porta como aquela, por causa da necessidade de alguém. A Bíblia vai mostrar que alguns chegam até Jesus por causa de suas próprias necessidades. Eles não estão precisando de ensino nesse momento, eles não estão com condições de levar nenhuma outra pessoa, pelo contrário, eles é que são conduzidos até a presença de Jesus. E é o caso desse paralítico aqui. Ele não tem condição de se movimentar, ele não tem condição de ir até Jesus, e quem sabe alguém chegou aqui hoje à noite assim. Você nem pensava em vir, mas alguém te trouxe. Talvez alguns vieram arrastados. Ou talvez você veio por causa de suas necessidades. Você tem uma semana de desafios, tem suas lutas, seus problemas, suas demandas, suas questões a serem resolvidas. E a igreja é um lugar de gente que ouve a palavra, de gente que intercede por outras pessoas, de gente que busca também por suas próprias necessidades, mas ali naquele culto tinha um outro tipo de gente. E o verso 6 fala, quem são? É gente que vai para criticar. Diga para quem está do seu lado, aqui não tem esse tipo de gente, diga, aqui não tem, graças a Deus. Gente que vai para dar nota no culto, já viu? Diz que hoje não sei, estava meio, acho que o pastor não estava muito ungido hoje não. Hoje o louvor estava, ou não, né? Nossa, hoje, olha, parece o João Kleber, né? Até hoje, nossa, hoje o negócio foi forte. Você já viu gente que pergunta para o outro, como é que foi o culto? Tem gente que vem para dar nota, para avaliar, para ver o que estava certo. Eu me lembro de ter pastoreado, é óbvio que não aqui, porque, como eu disse, aqui não tem essas coisas, aqui só tem gente boa. Mas eu já tive umas ovelhas difíceis, viu? E eu me lembro de uma pessoa, eu posso vê-la chegando, se aproximando de mim hoje, anos depois. E quando ela vinha, eu sempre tive o costume de ficar na porta e cumprimentar, eu falei, qual que será que é a de hoje? Ela sempre tinha uma observação para fazer. Uma música que ela não gostou, uma altura do som, o ventilador que não sei que lá, o não sei das quantas, uma fala teologicamente não sei o quê, uma coisa. É gente que vem para dar pitaco, para dar palpite, para criticar. Jesus está também cercado de críticos, de religiosos, e você vai ler os evangelhos, o tempo todo essa turma está do lado dele. Gente que vem para avaliar. Mas é curioso que Jesus, em meio
a tudo aquilo, a um sem número de pessoas, cada um com uma motivação, cada um com uma razão para estar perto dele, ele só está procurando uma coisa. E Jesus está procurando fé. Verso de número 5 nos diz isso. Que no meio daquela multidão, só uma coisa foi capaz de chamar a atenção de Jesus. O texto diz: vendo-lhes a fé. A fé. Jesus não estava interessado na postura X ou Y das pessoas. Ele não estava. Houve um tempo onde a igreja se importava mais com a roupa das pessoas do que com a fé delas. Houve um tempo em que a igreja se preocupava mais com o cabelo das pessoas do que... eu já vi lugares onde não podia ter barba, mas podia ter bigode. Alguém sabe do que eu estou falando aqui? Mas a mesma cara que tinha que arrancar a barba, não podia arrancar o pelo da perna das irmãs. E nem o sovaco. Houve um tempo em que a igreja estava mais interessada nessas coisas do que na fé das pessoas. Mas eu quero dizer para você que quando Jesus olha para esse lugar, ele só está procurando uma coisa: fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Essa certeza, essa convicção, não baseada em algo que eu posso ver, que eu posso tocar, que eu posso enxergar, mas em algo que eu espero, que dentro de mim eu sei, não sei que forma, não sei que jeito ainda, mas vai acontecer. Fé é isso. Essa força interior que me diz: vai acontecer, vai mudar. Eu tenho certeza, eu tenho convicção. E é curioso que a fé desses homens que Jesus encontra, ela é uma fé completamente direcionada a Jesus. Você vai ler no verso de número 4, eles não conseguem entrar por causa do grande número de pessoas, mas eles buscam no telhado, imagina você, um paralítico, uma maca, e gente, segura, vai. Eu não ia prestar para pregar nesse culto, porque eu não aguento gente fazendo barulho enquanto eu estou pregando. Você imagina o povo andando em cima do telhado, e eles buscaram exatamente o lugar, não onde Pedro estava, não onde Tomé, Bartolomeu, Judas estava, não onde João estava, Tiago, mas exatamente no lugar onde Jesus estava. Eles sabiam que a solução estava em Jesus. Sabe, irmãos, hoje, infelizmente, a gente, às vezes, tem que lidar com situações e pessoas que têm fé, mas têm uma fé direcionada para o lugar errado. Tem fé no sal, tem fé na rosa, tem fé na água do rio tal. E você sempre vai receber os benefícios do objeto ou da pessoa que você emprega a sua fé. Por exemplo, existem pessoas que têm fé em pé de coelho. Conhece gente assim? Não. Ela fala: se eu andar com pé de coelho, o chaveiro dela. Se eu andar com pé de coelho, vai me trazer. Se você colocar sua fé num pé de coelho, você vai receber os benefícios que um pé de coelho pode te dar. Eu conheço pessoas que têm fé numa imagem de elefante com o traseiro virado para a porta da casa. Ele diz: não, isso aqui traz prosperidade. Eu imagino que a casa do Jorge Paulo Lemann, do Bill Gates, do Silvio Santos, tem tudo elefantinho virado para a porta. Você acha que tem ou não? Tem não, né? Mas eles dizem que dá sorte. Se você tiver fé nisso, você receberá os benefícios que o traseiro de um elefante pode te dar. Pode acreditar no que eu estou falando. Tem gente que crê em ferradura. Tem gente que crê em andar com nota de dólar na carteira ou nota antiga. Tem gente que acredita em pular 7 ondas.
Tem gente que acredita que uma roupa X ou Y vai trazer isso, aquilo. Você receberá os benefícios que pular 7 ondas, que uma cor, que uma ferradura, que uma nota de dinheiro antiga vai te trazer. Porém, se você depositar sua fé em Jesus Cristo de Nazaré, você receberá os benefícios que Jesus Cristo de Nazaré pode te dar. O problema é que hoje as pessoas estão com a fé em pastor, em padre, em bispo, em apóstolo, em igreja tal, em igreja X, a nossa fé precisa estar em Jesus. Eu me lembro uma vez um moço que, quando eu cheguei para pastoreá-lo, ele gostava muito de mim, mas de repente ele virou a cara para mim. E eu falei, mas que diabo aconteceu com esse menino? Aí um amigo em comum chegou para mim e falou, o cara está bravo com você, porque você não é quem ele esperava. Eu falei, é verdade mesmo? Eu falei, quem ele esperava? Ele falou, ele, sabe, quando você chegou para pastorear a gente, ele esperava que você era um pastorzão assim, que ia sair comer cachorro-quente com a gente, que você ia chamar a gente, a galera, para ir lá na sua casa, fazer pizza. E daí eu não... Ele estava acreditando nisso, ele estava confiando que eu era esse tipo de gente, e quando eu não supri as suas expectativas, ele se decepcionou comigo e com a igreja. E tem muita gente hoje na igreja frustrada, porque a sua fé não está em Jesus, a sua fé está em pessoas, e as pessoas serão incapazes de suprir as suas expectativas, mas eu quero te dizer hoje à noite que Deus não só vai suprir suas expectativas, como vai superá-las, porque Ele é Deus que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou esperamos. A minha fé e a sua fé precisa estar direcionada para Ele e ninguém mais, acreditar nele. E eles descem, e quando Jesus vê aquilo, 3 coisas acontecem. É sobre elas que eu quero falar com você rapidamente hoje à noite. Quais são os benefícios de se colocar a fé em Jesus? Porque você pode ter fé em você mesmo, e é legal você acreditar em si. Você pode acreditar no seu poder de negociar. Você tem que acreditar. Se você não tiver autoconfiança, como é que você vai viver? Você tem que, de uma certa forma ou de outra, acreditar em pessoas. Tudo isso, só que você sabe que tudo isso tem um teto. Mas quando a gente coloca a fé em Jesus, o que acontece? Em primeiro lugar, a fé em Jesus nos faz superar obstáculos intransponíveis. Vamos repetir isso? Diga, a fé em Jesus me faz superar obstáculos intransponíveis. Olha, talvez um dos grandes erros que eu cometi no meu processo de amadurecimento espiritual foi o de achar o seguinte: quando eu tinha um objetivo, uma meta, e esses homens aqui tinham uma meta, e essa meta era lícita, era boa, era sincera, eu achava o seguinte: poxa, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, eu quero chegar a um lugar, Deus conhece meu coração, então vai ser fácil. Os caminhos vão se abrir. Mas a maturidade me mostrou que quase nunca é assim. Não interessa que os meus objetivos são sinceros. Não interessa que as minhas metas são sinceras. As barreiras e as dificuldades sempre farão parte da minha jornada. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. O salmista diz: muitas são as aflições do justo, de quem é honesto, de quem é sincero, de quem está querendo fazer a coisa certa. Por exemplo, você vê Israel. Os hebreus iriam sair do Egito, iriam para Canaã. Bom, quem prometeu que isso ia acontecer, gente? Quem foi? Foi o próprio Deus. Bom, então, vai ser fácil, não vai? Então, os caminhos vão se abrir, não vai ter barreira.
Mas eles vão ter, nesse processo de 40 anos de jornada e peregrinação, uma série de resistência. A primeira delas é Faraó, não liberando o povo. Não vai sair. Tanto é que você vai ver as 10 pragas do Egito existem exatamente por causa da dureza do coração de Faraó. Resistência. Quando eles saem do Egito, eles chegam diante do Mar Vermelho. Obstáculo. Eles precisam comer. Gente, eram milhões de pessoas, talvez 3 milhões de pessoas no deserto durante 40 anos. Quando eles chegam em Canaã, eu me lembro que eu era menino na igreja, eu pensava na Terra Prometida como um lugar aberto, que não morava ninguém. Alguém mais pensava assim ou não? Eu imaginava isso. Não, Deus preparou uma terra, é para lá que eles vão. Não, eles chegaram lá, tomaram posse da terra. Não, existiam gigantes morando na terra. Tinha resistência na terra. Eles chegam lá, tem que enfrentar os gigantes. Tem o Jordão como última barreira. Quando eles vão conquistar Jericó, tem as muralhas de Jericó. Mas deixa eu dizer uma coisa, a fé que eles tinham no Senhor e na palavra do Senhor, os fizeram vencer e transpor todos os obstáculos que apareceram. Você vai ver a história dos patriarcas, por exemplo, Deus chama Abraão e diz, você vai ser uma grande nação, vai ter uma família. Só que ele fala isso para um homem casado com uma mulher que não pode ter filhos, estéril. E daí, 25 anos depois, Abraão tem um filho. E daí esse filho, chamado Isaque, se casa com uma mulher. E a mulher é o quê? Estéril. E daí, anos e anos depois, Rebeca tem 2 filhos, Esaú e Jacó. E Jacó, que vai ser o sucessor ali, que recebe a bênção de ser o primogênito, se casa com uma mulher, Raquel, que também é estéril. A mulher dos 3 patriarcas não podiam ter filho, e Deus os chamou para ser uma grande nação. Resistência, muralhas, obstáculos, mas a fé em Deus os fizeram superar todos eles. A mulher hemorrágica, mesma coisa. A medicina disse não. A religião disse não. A multidão disse não. Suas experiências passadas disseram não. Mas quando ela chega e toca na orla das vestes de Jesus, o que é que Jesus diz para ela? Mulher, a tua fé te salvou. Que fez aquela mulher vencer cada barreira, cada obstáculo, foi a sua fé em Deus. E eu não sei se você chegou aqui hoje enfrentando algum obstáculo. Eu não sei se para essa semana você tem alguma barreira para transpor. Esses homens precisavam levar um paralítico até perto de Jesus e tinha uma multidão os impedindo. Mas eu sei que se você colocar sua fé em Jesus Cristo, você poderá superar todos os obstáculos. Você crê nisso ou não? Jesus mesmo disse, tudo é possível ao que crê. Quando você crê, as possibilidades acontecem, as coisas se tornam possíveis. Quando a gente foi começar a igreja aqui, a gente tinha muitos obstáculos, sabe? Esse mês agora, esse final de semana, exatamente, o último final de semana de janeiro, nós estamos completando 3 anos aqui, que nós mudamos para esse lugar. Que bom que tem uma pessoa feliz ali atrás. Glória a Deus, Deus abençoe. Obrigado. Eu também estou. Nós dois estamos. Mas nós começamos a uma quadra daqui, atravessando a praça, tem um prédio, e a gente começou lá um culto, com a minha família. E os obstáculos eram imensos. O primeiro obstáculo era o número de gente. Não era fácil. Não era fácil ter que sair de um lugar onde eu pregava para centenas e centenas de pessoas toda semana e agora fazer uma roda com meia dúzia. Não é fácil, não é simples isso.
Outro obstáculo era gente para ajudar, porque no começo da igreja, depois de lá a gente foi para o hotel e depois ali para a rua São José, no começo da igreja não tem, você sabe como é que é, não tem quem vai dar aula, quem vai tocar, quem vai fazer louvor, a gente tinha uma porta lá, tinha que erguer, baixar a porta, toda vez uma porta dessas de boteco mesmo. Eu falava, um dia nós vamos ter aquelas portas só de apertar o botão. Glória a Deus por essa porta aí. Nossos obstáculos financeiros eram gigantes para nós. A gente precisava pagar um aluguel de R$ 1.700, era um obstáculo. Todo mês, era um obstáculo. Eu tinha que viver um obstáculo de ter que baixar um padrão de vida X para X dividido por 4. De perder plano de saúde, de perder escola particular para os filhos. Mas dentro de mim, sempre existiu uma fé, uma certeza. Não é sentimento, é uma convicção. Vai dar certo. Vai dar certo. Quem está aqui há tempo sabe do que eu estou dizendo. Vai dar certo. Isso sempre era muito nítido para mim. E nós que há 4 anos tínhamos R$ 1.700 mensais como um obstáculo a ser superado, nesse último ano, demos para missões, para a nossa igreja, para a nossa denominação, para a abertura de novos trabalhos, perto de R$ 120 mil, só no último ano. Demos. Quando você tem sua fé em Jesus, você não coloca sua fé em pessoas, em empresário, em profissional liberal, em gente que chega. Não. Quando você coloca a sua fé em Jesus, nenhum obstáculo deixará de ser superado. Eu não sei se o seu obstáculo é físico, eu não sei se é um problema de saúde que você tem. Talvez eu esteja falando para pessoas que estão enfrentando obstáculos internos, mas uma coisa eu sei, com a fé em Cristo, você vai poder superar tudo isso em nome de Jesus. Segunda coisa que acontece, quando nós colocamos a nossa fé nele, a fé em Jesus produz perdão de pecados. Vamos repetir? Diga, a fé em Jesus perdoa os nossos pecados. Verso 5 diz, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem uma coisa que nos nivela aqui. A igreja é um lugar de gente diferente, completamente diferente. Socialmente, em grau de instrução, tem gente aqui que eu sei, estudou fora do país, fala diversos idiomas, e tem gente aqui que tem dificuldade, que não terminou o colégio, tem pessoas aqui que têm um nível financeiro X, tem pessoas aqui que têm um nível financeiro, são pessoas simples, mas tem uma coisa que nos nivela aqui, todos somos pecadores, todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos temos dentro de nós essa natureza caída, é a natureza que a teologia chama de natureza adâmica, é uma propensão para o mal. A Bíblia diz, não há um justo sequer, não tem, todos nós. Você já viu, você que tem filhos sabe do que eu estou dizendo, você não precisa ensinar a criança a mentir não, gente. É verdade ou não? Davi disse, em pecado me gerou a minha mãe. A gente foi gerado no pecado, com essa inclinação para o mal. Só que isso gerou um problema terrível, porque a Bíblia afirma o seguinte, a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. E o nosso caminho natural é a condenação. É a morte. Não se engane. Pode novas teologias surgirem, pode novas falas surgirem, mas quando você morrer, e eu não estou profetizando não, eu estou afirmando, você vai morrer, eu também, fica tranquilo. Não é só para os outros não. Para onde você vai? Onde nós vamos passar a eternidade? O pecado
nos posicionou de frente para a condenação. Mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu na cruz do Calvário para nos proporcionar vida eterna. E o que vai nos fazer apropriarmos dessa vida eterna é a fé. É a fé. Paulo diz, pela graça sois salvos. Mediante o quê? Mediante a fé. Quando você, através da fé, acredita na graça de Deus, porque, entenda uma coisa, se você não entender nada do que eu pregar aqui nessa igreja, só entender isso, eu já vou terminar meu ministério feliz da vida e tranquilo. Você e eu estávamos em direção ao inferno, iríamos morrer, ser condenado. Por quê? Porque o pecado fez isso com a gente, nos derrubou, nos colocou no chão. Um judeu, anualmente, o seu líder espiritual, o sumo sacerdote, entrava no templo com um animal, sem mácula, sem defeito algum, e entrava ali num lugar chamado Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, ficava, ele matava lá dentro esse animal, aspergia sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E então ele matava aquele animal, sacrificava aquele animal. Quando a fumaça subia aos céus, Deus aceitava aquele sacrifício daquele animal. E o sumo sacerdote dizia, os pecados do povo foram perdoados. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele é o Cordeiro sem mácula, sem defeito, sem pecado algum, que se entregou por nós. Quando Jesus morre, Mateus diz que ele dá o último grito, o véu do templo se rasga de alto a baixo. O véu é o que separava a presença de Deus das pessoas. O véu se rasga de alto a baixo, foi Deus quem rasgou o véu de cima para baixo, dizendo o seguinte, eu aceitei o sacrifício. Os homens que outrora, desde o Éden, foram privados da presença de Deus, porque o que aconteceu com Adão e Eva quando eles pecam, gente? Vão para fora do paraíso. Eles não podem mais comer, ter acesso à árvore da vida, que vai dar eternidade para eles. Não, eles são punidos, são condenados, são expulsos da presença de Deus. Mas agora, esse véu que separava a humanidade do próprio Deus foi rasgado, porque o Cordeiro de Deus foi morto. O Evangelho é isso. É Deus nos amando na cruz do Calvário, entregando o seu Filho, para não nos condenar, para nos salvar. João 3,16 diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, acredita, tem fé, não morra, não pereça, não seja condenado, mas tenha vida eterna. O que nos dá a vida eterna não é a nossa assiduidade aos cultos. O que nos proporciona a vida eterna não é você ser bonzinho, ou fazer juramentos, ou fazer votos, ou fazer isso, aquilo, porque você é incapaz de fazer isso, eu sou incapaz de fazer isso. Nós só alcançamos a vida eterna e o perdão dos nossos pecados quando nós depositamos a nossa fé em Jesus Cristo de Nazaré e no que Ele fez por nós. Eu contei aqui esses dias que o cara da igreja morreu, chegou no céu, chegou na porta do céu, São Pedro recebeu, com a chave, diz que é ele que tem a chave, não é? Pois é, e Pedro chegou com a planilha, falou, amigão, não é tão simples como você pensa não, aqui é o seguinte, eu vou te fazer algumas perguntas, você me responde, conseguindo uma pontuação, o senhor entra ou desce. O cara falou, não, tranquilo, na igreja, que é de boa. Vamos lá. E qual que é a pontuação necessária? 100 pontos. Falou, beleza. Vamos lá, pode perguntar. A primeira coisa, família. Como é que era lá?
O cara falou, rapaz, fiel a mim, casado há 57 anos com a mesma mulher. Eu nunca traí minha mulher, mas nem em pensamento. Um cara correto, honesto. Olha, Pedro falou, poxa, parabéns. 2 pontos. O cara falou, nossa, 2 pontos, mas tudo bem. Ele falou, o próximo assunto aqui é ministério, igreja. Ela falou, dizimista fiel, não faltava de um ensaio, eu cantava no coro da igreja. Eu não era igual esses crentes picareta que vê um culto, falta 2, todo culto eu estava lá, chegava mais cedo, só saía depois da bênção apostólica, eu era um crente para valer. Pedro falou, pô, que legal, hein, cara, pô, bacana, mais 2 pontos para você aqui. Aí o cara começou a ficar incomodado, ele falou, 100 pontos, cara, só consegui 4 até agora. Daí ele não aguentou, ele falou, Pedro, assim não dá, cara, desse jeito é só pela graça mesmo. Daí Pedro falou, exatamente, é isso aí, é pela graça mesmo. Não é seu esforço, não é do seu jeito, não é do seu empenho, você é incapaz de alcançar a salvação. Tem gente que acha que dar uma cesta básica por mês para alguém vai livrar ele do inferno. Se eu sou o seu, come essa cesta básica inteira. Pelo menos vai para o inferno com a barriga cheia. Tem gente que acha que ajudar no louvor vai livrar a fachada dele. Deixa eu te dizer, o que nos dá a vida eterna é depositarmos a nossa fé em Jesus. O escriba disse uma verdade aqui, porque ele ficou indignado, mas a frase dele é correta. Ele diz, quem que pode perdoar pecado, se não um que é Deus? Ele só não sabia que ele estava diante do próprio Deus. O pastor não pode, o padre não pode dizer se você está perdoado ou não, quem está do seu lado, o seu líder espiritual não pode, mas se você depositar sua fé no Senhor, ele vai dizer o que o profeta disse para Davi, quando ele pecou, quando ele se arrependeu, o profeta disse para ele, você foi perdoado, não vai morrer. E hoje nós estamos aqui debaixo dessa palavra, temos a certeza da salvação e da vida eterna, não por esforço próprio, não porque lutamos por isso, mas porque o Cordeiro morreu na cruz em nosso lugar. Quando você coloca a sua fé em Jesus, além de você superar obstáculos que outrora você seria devorado por eles, você recebe de presente, de graça. É por isso que tem gente que tem dificuldade em entender isso, porque ele está confiando na sua justiça própria. Sabe o que é justiça própria, né? Eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo. Pecado não é só assassinato e roubo, não. O Filho de Deus nos proporciona vida eterna. Terceiro e último lugar, quando nós depositamos a nossa fé em Jesus, a gente não só recebe essa capacidade de transpor os obstáculos, não só recebe de presente a vida eterna, mas também nos levantamos para uma nova caminhada. Você pode repetir isso comigo? Diga, a fé em Jesus me levanta para uma nova caminhada. Jesus vira-se para o cara e diz, eu te mando, é uma ordem, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Eu não sei como você entrou nesse culto, talvez alguns arrastados, emocionalmente, espiritualmente, talvez você sinta que a sua vida não anda. Quem sabe eu estou pregando para pessoas que essa semana mesmo disseram, parece que eu dou um passo para frente e 2 para trás. Minha vida patina. Quando você coloca a sua fé em Cristo, Ele é poderoso para te levantar e para te fazer andar, para te fazer caminhar. O encontro com Cristo precisa produzir isso na gente, gente. Um antes e um
um antes e um depois. Do mesmo jeito que ele dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo, ele precisa dividir a história da nossa vida em antes dele e depois dele. A igreja não pode nos levantar. Infelizmente, os amigos não podem nos levantar. O que eles podem é nos pegar na maca e dar uma força. E é legal isso. A terapia pode ajudar, mas ela é limitada. Mas existe alguém que pode nos levantar. Uma pessoa. Não é religião. Não é uma instituição. É Jesus Cristo. Só Ele que tem esse poder. É interessante que você vai olhar no texto e Jesus diz para os escribas o seguinte: o que é mais fácil? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? O que é que você acha? O que é mais fácil dizer? Você notou que Jesus não está dizendo o que é mais fácil fazer? Perdoar pecado ou mandar alguém se levantar? Ele está dizendo o que é mais fácil dizer. O que é mais fácil dizer? Preto ou branco? Gordo ou magro? Baixo ou alto? É a mesma coisa. Dizer é a mesma coisa. O que a Bíblia está mostrando é que para Deus, o que Ele fala, acontece. É só uma palavra e tudo muda. É só uma palavra e as coisas se transformam. E tudo que você precisa hoje é receber uma palavra do céu que vai te colocar de pé e te fazer caminhar em novidade de vida. Paulo disse: você está em Cristo, você se torna uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O texto termina com as pessoas dizendo o que vão dizer para você. Guarde essa palavra, que ela é profética para o seu coração hoje. Jamais vimos coisa assim. Jamais. O que Deus vai fazer na sua vida, se você quiser tomar posse, você toma. Se não quiser, não tem problema não. As pessoas vão dizer: eu nunca vi o que aconteceu com você. Paulo captou isso no mundo do Espírito. Ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O intelecto humano não vai conseguir explicar, mas Deus vai te levantar e te fazer uma nova pessoa, em nome de Jesus. A minha oração como pastor, completando esses 3 anos aqui nesse lugar e como igreja organizada, é que ao entrarem por aquela porta, as pessoas recebam o que esse homem recebeu. Uma oportunidade de caminhar. A gente não precisa de mais uma igreja para ficar apontando o erro, o pecado, para ficar falando para as pessoas isso, aquilo, o que devem fazer. Não. Nós precisamos de um ambiente de graça, que diz: Deus pode te ajudar a recomeçar. Deus tem graça suficiente para te salvar, para te fazer andar em novidade de vida. Eu quero que você fique de pé para nós orarmos juntos hoje à noite. Louvado seja o Senhor por isso.